Vamos nos colocar de pé. Quero convidar aqui na Pastor França. Pastor França vai estar ministrando a palavra. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por esta noite, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui nesta noite, para celebrar ao Senhor, que é digno de toda honra, digno de toda glória. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, e nos entregamos em Tuas santas mãos. Que o Senhor tenha as mesmas liberdade, que Teu Espírito Santo venha falar conosco, ó Pai. Sonda mesmo cada coração, cada mente, ó Pai. Que os Teus filhos sejam ministrados pelo Senhor. Tenhas liberdade aqui, Senhor. Nós queremos Te ouvir, queremos aprender mais de Ti nesta noite, ó Pai. Toma em Tuas mãos o Teu filho, Pastor França. Usa ele, Senhor, com autoridade, com graça, com poder. Fala mesmo conosco, Senhor, através da vida dele. Que ele consiga, ó Deus, passar, ó Pai, para a Tua igreja, tudo aquilo que o Senhor já ministrou, Senhor, no coração dele, tudo aquilo que o Senhor já falou com ele, ó Pai, que ele consiga transmitir, Senhor, para os Teus filhos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós entregamos a Ti. Tenhas liberdade, Senhor, faça mesmo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma alegria imensa poder estar aqui nessa noite, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E é uma noite muito especial para nós nessa noite, esse momento, poder estar aqui na casa de Deus para a gente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? A nossa adoração aqui é em espírito e em verdade. Nós não adoramos aquilo que a gente vê, né? Nós adoramos aquilo que realmente nós acreditamos e confiamos. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos, hoje uma noite de Santa Ceia. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais que estão à disposição da igreja. A igreja está buscando, a igreja está realmente aberto para receber. Amém? A gente ministra sobre libertação, sobre cura, mas a gente não pode esquecer que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, e é ele quem direciona, é ele quem fortalece a igreja. A gente pode ter todos os, né, pode falar a língua dos homens, dos anjos, pode ter todos os dons, mas se a gente não tiver o amor, que é o maior dom, é o supremo, né? O dom supremo, o amor, a Bíblia diz que de nada adianta. Então, eu quero compartilhar com vocês nessa noite acerca da função do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na igreja. A igreja, ela acredita que o Espírito Santo, ele é o Consolador, é aquele que vem para nos fortalecer, aquele que vem para nos revestir do seu poder. E não tem como, tá? Não tem como ter uma vida de comunhão com os homens sem ter comunhão com Deus. Não tem como. Primeiro é a nossa aliança com Deus, primeiro é a nossa comunhão com Deus. Eu amo muito mais Deus do que a minha esposa, e ela da mesma forma ama muito mais o Senhor do que a mim, porque Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Eu amo muito mais o Senhor do que as coisas que a gente tem, que a gente conquista, tá? Então, os dons do Espírito Santo são ferramentas poderosas que estão sendo distribuídas sobre a igreja. E eu quero que você, jovem, criança, adulto, que você entenda Efésios capítulo 4, nós vamos ler Efésios capítulo 4, amém? Quero que você nos acompanhe aí no nome de Jesus. Efésios capítulo 4, enquanto nós vamos falar sobre o santo ministério e o serviço dos santos, amém? Nós temos um compromisso diante de Deus.
Temos algo que o Espírito Santo já direcionou para a sua igreja. Nós já temos as promessas do Senhor em nós. Já temos a palavra de Deus que tem gerado na nossa vida. Tem ninguém com as crianças aqui não, filho? Aqui atrás? E o Espírito Santo de Deus, querido, é Ele que nos conduz, amém? É Ele que direciona a igreja, Ele que conduz cada um de nós à sua presença. E eu tenho certeza que Deus, Ele é o Senhor, e Ele está direcionando o seu povo, amém? Efésios capítulo 4, verso 11, acompanha aqui comigo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegam à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, olha só, para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levado ao redor por todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo, aquele que é cabeça que é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só, tudo é feito em amor, tudo é direcionado pelo amor. Se não for feito por amor, querido, é pecado. A gente fazer por obrigação ou por pressão, então é que as coisas realmente não funcionam. Então tudo é feito por amor. Está aqui, até para a gente exercer os dons espirituais que Deus está distribuindo à igreja. São ferramentas poderosas para a gente trabalhar no reino de Deus. Tem gente que ele não desempenha bem o ministério dele, porque ele não quer usar os dons espirituais. Ele quer usar a sua sabedoria humana. E aí não dá. A sua sabedoria humana, querido, é para você exercer, né, a sua função no seu dia a dia, né, na sua vida secular. Agora, na obra de Deus, tem que ser pela unção do Espírito Santo. Não tem como pregar na carne sem a direção do Espírito Santo. Não tem como exercer o ministério, o diaconato, a intercessão, o louvor, se a gente for na carne. Tem que ser na unção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está derramando os seus dons, derramando habilidades no Espírito, para a gente exercer o nosso ministério. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser uma ferramenta abençoada por Deus, está aí a palavra, acabou de falar agora. Ele mesmo concedeu um para apóstolo, a gente tem os 5 ministérios. E aí você tem que ver aonde você encaixa. Qual é o chamado de Deus? Eu não estou falando sobre um dom natural. Eu estou falando sobre dons espiritual. É coisas que a gente faz influenciado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito. Porque o dom natural, as pessoas às vezes podem nascer já com aptidão, né? Já nasce com vocação para alguma coisa. A pessoa estuda, né, para ser um professor, ele acaba sendo um professor. Depois nós vamos falar a hora que chegar na parte do mestre. É algo muito importante. Às vezes a gente estuda, não, eu já sou agora um mestre. Você pode ser na área secular, só que na área espiritual precisa da unção do Espírito.
Não precisa só do conhecimento. O conhecimento é importante, mas se não tiver a unção do Espírito, é a unção do Espírito que capacita a gente para a gente realizar coisas que, humanamente falando, a gente não teria condições de fazer. Então, é na unção do Espírito Santo. Esses 5 ministérios, apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestria, são coisas dadas por Deus. São dons dados por Deus, que às vezes você não desempenha, você não rompe na sua vida, por não usar aquilo que Deus tem dado, aquilo que Deus te deu. Então a autoridade, a unção que já foi derramada na sua vida, tem gente que está desperdiçando a unção. Ele desperdiça a unção, ele não sabe usar, usa de qualquer maneira. A hora que não é para usar ele usa, a hora que é para usar ele deixa de usar. Então é uma confusão danada. E isso está acontecendo por quê? Porque as pessoas não têm o discernimento do Espírito. A igreja precisa disso. Nós precisamos de nos encher do Espírito Santo. Então, há 5 ministérios: apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestria. Todo crente tem à sua disposição esses ministérios para amadurecer. Amém? Amadurecer, ter maturidade. É isso, eu falei que o apóstolo Paulo fala aqui, o livro de Efésios aqui, para a gente crescer e não agir mais como menino. Tem gente agindo como criança. Menino não tem noção das coisas, não tem. Os dons, quando nós somos cheios dos dons espirituais, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ensina como fazer. O Espírito Santo nos enche de sabedoria, para a gente conseguir desempenhar, querido, aquilo que Ele tem colocado sobre nós, aquilo que Ele tem nos dado como compromisso, como uma oportunidade. Quer ver o dom que você exerce na obra de Deus? Aquilo que você faz no reino de Deus. Você acha que você faz de você mesmo? Humanamente falando, você teria condições de fazer o que você faz? Não, é através do Espírito Santo na sua vida. É através do poder de Deus em você. Você acha que você teria essa resistência que você tem se você não tivesse o Espírito Santo? Você acha que você teria essa resistência, você seria forte sem a presença do Espírito Santo em você? Jamais, queridos. Então o que acontece? Nós somos envolvidos pelo Espírito. O Espírito Santo nos capacita. Você se torna uma pessoa forte. Uma pessoa forte. Quem lembra de Sansão aí? Quando o Espírito de Deus, ele se apossava de Sansão, a Bíblia diz que Sansão, ninguém segurava ele arrebentava tudo. Mas no Espírito, Deus tinha dado algo muito especial para ele, ao ponto que a hora que cortaram o cabelo dele, ele era um nazireu, ele não poderia ter navalha no seu cabelo. Quando ele é enganado por Dalila, que passa a navalha no cabelo dele, ele perde as suas forças, ele perde a força. E aí o que acontece quando o homem perde a força? Quando o homem perde o Espírito Santo, ele perde para qualquer um. Ele perde para qualquer um. E isso tem acontecido, querido, nos dias de hoje. Por quê? Porque o homem às vezes ele quer lutar sem o Espírito Santo. Ele quer vencer sem a presença de Deus. Ele acha porque ele é forte, porque ele é sábio, porque ele tem muita experiência. Joia, muito bom. Mas se não tiver o poder do Espírito Santo, para nada aproveita. Então tem que ter de fato a unção do Espírito Santo, para a gente conseguir entender aquilo que Deus tem para nós. Agora, os dons espirituais é para quê? É para amadurecer e aperfeiçoar na obra de Deus. Então cada dia a gente vai aperfeiçoando, cada dia Deus vai lapidando algo na nossa vida. É assim que o Espírito Santo vai trabalhando na gente.
É assim que Deus vai fazendo a sua obra perfeita, até a gente chegar na estatura, a perfeita varonilidade, que é o varão perfeito, a estatura de um varão perfeito. É a hora que ele chega no momento que ele não tem dificuldade nenhuma mais e atrapalha o ministério dele, atrapalha a vida cristã dele, atrapalha a vida espiritual dele. Ele chega na estatura de um varão perfeito. Não perfeito porque é mérito dele, mas é porque o Espírito Santo está na vida dele. Então, o que nós estamos falando aqui nessa noite? Para você não dispensar a presença do Espírito Santo na sua vida. Senão você vai fazer igual Sansão. Pode ser forte, pode ser corajoso. Ele não tinha medo de nada. Sansão não tinha medo de filisteu, não tinha medo de ninguém. Só que quando o Espírito Santo saiu dele, ele virou um fraco. Ele virou um fraco, não conseguiu vencer nada mais. E assim tem sido a vida de milhares e milhares de pessoas. Pensam vencer, pensam ter alguma coisa na vida, mas não se preocupa com a comunhão com Deus, com a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, quando Deus direciona, querido, os dons espirituais, é você sendo revestido do poder de Deus. Não tem como você realizar a obra de Deus na carne. Não tem como a gente achar que é na força do braço. Maldito o homem que confia, né, na força do braço, faz da carne, Jeremias que fala isso, né? Faz da carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. A gente acha que é na nossa sabedoria, na nossa inteligência. Então, fazer crescer a si mesmo e no corpo de Cristo. Deus levanta especialista em cada um numa área para aperfeiçoar os salvos em cada ministério. Então você precisa saber qual é o seu dom, qual é o chamado de Deus na sua vida. Você acha que Deus tirou você lá da prostituição, tirou você lá do meio das drogas, tirou você lá do mundão, para trazer você para a obra dele, para você ficar sentado aqui todo culto só ouvindo a gente? Não! Cada um de nós temos um chamado específico em Deus. Cada um de nós temos um chamado muito especial em Deus. Então você precisa procurar qual o seu dom. Você precisa procurar realmente e encontrar aquilo, qual a ferramenta apropriada para a sua vida, para você ser um mais do que vencedor em Cristo. Porque são essas ferramentas que vai fazer você amadurecer, você ter habilidades em Deus, você ter aperfeiçoar a obra de Deus na sua vida, e você ter realmente habilidades para você conseguir romper e vencer. Então, querido, não adianta a gente querer realizar a obra de Deus, as coisas de Deus, sem ter o Espírito Santo na nossa vida. Amém? E aí o Espírito Santo traz em nós também o que? Maturidade. Fala comigo, maturidade. O que é maturidade? Maturidade é quando você chega no momento da sua vida, que você não faz mais as coisas que você fazia quando você era menino. Quando você era menino, você fazia o quê? Só, igual o Isaac faz, só sabe, fica andando, correndo para um lado para o outro. A gente fala, para de correr. Aí para aquela hora, daqui a pouquinho, blum, tá correndo de novo. A gente fala, não passa aqui. Aí daqui a pouquinho, vem, passa aqui. Menino. Coisa de menino. Aí a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, aí vai continuar fazendo as mesmas coisas. Não pode ficar andando na igreja, não pode ficar, aí fica andando, porque é menino. Aí vai crescendo, tem que ir aprendendo, tem que ir amadurecendo. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui, que quando a gente recebe os dons espirituais de Deus, essas ferramentas faz a gente amadurecer e aperfeiçoar naquilo que a gente tem errado. Ele faz a gente aperfeiçoar naquilo que a gente não é perfeito ainda, mas não é por nós, é pelo Espírito.
Que pela gente a gente continua, a gente erra o resto da vida. Você conhece alguém assim? Ele está errando o resto da vida. Desde criança já cresceu, já passou a fase de menino, já está adulto e tal. Ao invés dele aprender, ele vai regredindo. Chega na certa idade, ele volta de novo a ser menino. Faz as mesmas coisas de novo. Então quer dizer, o que falta é a presença do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo se manifestar nele. A presença do Espírito Santo envolver a vida dele, para ele fazer o quê? Amadurecer, ser uma pessoa forte. Que quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, o que acontece? Ele não vai oscilar, ele não vai vacilar. Ele sabe o que quer, ele sabe aonde ele quer chegar. Tem gente assim, que já tem o seu projeto, já está traçado. Ele já tem um alvo, ele já sabe o que quer, ele já está definido. Então ninguém tira ele daquela visão, ninguém tira ele daquele caminho. É porque essa pessoa já está revestida do poder do Espírito Santo. E isso, querido, é especial. Isso é algo tremendo. As pessoas que quando consegue receber essas coisas de Deus, consegue receber essas maravilhas de Deus. E aí, você precisa, olha, todo crente é o corpo de Cristo, amém? 1 Coríntios capítulo 6, vamos para Coríntios agora. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, fala assim, ó. Aleluias. Primeiro o 18, só para a gente assimilar aqui e entender. 6:18, fala, olha, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, filho, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O seu corpo é lugar, é habitação de Deus, é casa de Deus. Então, tudo que nós temos é para glorificar o nome do Senhor. Todo crente é o corpo de Cristo. Então, você representa Jesus. Você representa o Espírito Santo. Aonde você estiver, cheios do Espírito Santo, você é um representante legal de Deus. Deus já autorizou você, já outorgou, já direcionou você, que você, cheio da presença dEle, você tem autoridade de realizar coisas grandiosas no nome dEle. Então o que a palavra do Senhor fala para nós? Que acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você sabe disso? E que, olha só, e que o que está em vós tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado. Olha só, você foi comprado por bom preço. Você foi comprado por um bom preço. Preço de sangue. Preço de sangue. Judas tentou comprar por 30 moedas de prata. Só que nem os sacerdotes depois, quando ele tentou devolver as moedas, eles aceitaram. O que foi comprado com o dinheiro que Judas devolveu? Foi colocado na gasofilaça? Foi investido na obra, no reino? Não. Comprou um cemitério para enterrar as pessoas. Porque foi isso, foi essa direção que Judas deixou Satanás entrar no coração dele. Andou com Jesus,
viu as maravilhas que Jesus estava fazendo e deixou o corpo dele ser usado pelo demônio, por Satanás. Então a Bíblia relata para nós aqui que acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, a qual tendes por parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Quer dizer, o seu corpo não é seu, é do Espírito Santo, é de Deus. Esse templo aqui, ele tem que ser cheio do Espírito Santo e não de coisas vãs, de coisas inúteis. E a gente vai preenchendo o espaço que é do Espírito Santo, a gente vai preenchendo com uma porção de coisa. E aí a hora que é para o Espírito Santo habitar, ele não tem lugar mais. Tem gente que o Espírito Santo, ele quer habitar nele, quer entrar na vida dele, mas não tem espaço mais. Está cheio de uma porção de coisa. Coisas supérfluas, coisas que não tem nada a ver. Ele se enche de uma porção de coisas. Quando é para o Espírito Santo entrar, não tem lugar mais para o Espírito Santo. Ele já está cheio de uma montoeira de coisa. E aí onde vem depois o fracasso, onde vem depois a derrota, onde vem os problemas, onde vem as dificuldades, a depressão, aí vem isso, vem síndrome do pânico, vem uma porção de coisa. Por quê? Porque não tem espaço para o Espírito Santo mais. Deus quer até fazer a obra, quer até entrar na vida da pessoa, mas não consegue. Não consegue por quê? Porque não tem espaço para ele. Então, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios: olha, vocês não sabem, acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário, é casa de Deus? E que o nosso corpo, a gente não tem que fazer dele o que a gente quer, mas aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica o nome do Senhor. Então, amados, porque foste comprado por bom preço, agora pois glorifica a Deus no vosso corpo. Glorifica a Deus no vosso corpo. Deixa o Espírito Santo envolver você de uma maneira poderosa, sobrenatural. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não tem que estar aí mostrando nada para ninguém. É do Espírito Santo. E você que é casado, do seu esposo ou da sua esposa. Não tem que estar exposto. Por quê? Porque a Bíblia fala aqui, olha, que o Deus que habita em nós, Ele é santo. Ele é santo. Está chegando agora a época do verão, né? Aí, de todo mundo tirar a selfie da praia. Aí posta para todo mundo ver. E aí o Espírito Santo no momento desse: mas pastor, o senhor está falando mas não, mas é verdade, é a realidade. Você me desculpa porque eu sou sincero, tá? Sou verdadeiro. E é a realidade que nós vivemos. E aí nós deparamos com essa palavra aqui, olha: acaso não sabeis que o vosso corpo não é para estar exposto para todo mundo ver? E que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e ele habita em vós. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluias! Ei, você foi comprado por bom preço. O que foi derramado na cruz do Calvário foi o sangue do Cordeiro de Deus. Você tem noção disso? Você sabe interpretar o que é isso? O sangue do Cordeiro de Deus sendo derramado na cruz. E é isso que nós precisamos ver, que todo crente tem que ser dominado pelo Espírito de Deus. Dominado por Deus. E outra coisa importante, olha, a igreja e todo crente pode ter um percentual de cada ministério. Você pode assumir aquilo que Deus tem para você. Já que eu sou de Deus, que a minha vida pertence a Ele, o meu corpo, eu sou dominado por Ele. Tá? Eu posso receber dele aquilo que ele tem para mim. E aí a gente entra nos 5 ministérios que a Bíblia fala: o apostólico, o profético, o pastoral, o evangelístico e o mestria. São áreas, são ferramentas dadas por Deus para a gente desempenhar, fazer crescer o reino de Deus aqui na terra.
Os dons espirituais. Quem quer receber de Deus nessa noite? Você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui cheio da plenitude de Deus. O que você vai, querido, fazer você vai realmente exercer aquilo que Deus tem preparado para você. Porque você faz parte do corpo de Cristo. Você tem a presença de Deus na sua vida. E quem tem o Espírito Santo, ele só cresce. Ele só cresce. Ele só cresce. Tá? Só cresce. Cresce, cresce e vai rompendo. Não tem barreira diante dele que impede ele chegar nas promessas de Deus. Não tem nada, querido, que tira a unção do Espírito Santo quando nós estamos revestidos do poder. Por quê? Porque nós somos uma igreja do Senhor. Então todo crente pode ter o Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo. Senão não tem outro motivo da gente estar aqui guerreando no mundo espiritual. Você sabe o que é guerra espiritual? O que é batalha espiritual? Nós vamos entrar numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, sem as ferramentas do Espírito. Vai lutar na carne para ver. Certa feita o livro de Atos dos Apóstolos fala que um grupo de pessoas, quando viram os discípulos fazendo sinais, expulsando os demônios em nome de Jesus, eles foram querer fazer também. Foram querer fazer a mesma coisa. Viram o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo e tal, expulsando o demônio e falando e tal, fazendo em nome de Deus. Eles foram querer fazer. Sabe o que o diabo fez? Ele partiu para cima dele, rasgou eles todinho, arrebentou com eles todinho. Ué, mas por quê? Por que não fazia isso na vida de Paulo? Porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então as coisas de Deus, a obra de Deus, não se faz na carne, queridos. É no poder do Espírito Santo. É na unção de Deus. É você realizar a obra de Deus, mas mediante aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Agora, o ministério, os 5 ministérios que a Bíblia relata, é para a gente usar para o crescimento do reino. São habilidades que Deus dá a cada um de nós. Para você que é novo convertido também, se você buscar em Deus, você pode receber o Espírito Santo na sua vida. Você pode receber a presença dele. É necessário ter o Espírito Santo, porque senão você não consegue romper, não consegue vencer. Quantas pessoas, eu falo isso direto aqui, quantas pessoas que começam bem na caminhada, ele começa bem, e ele quer e tal, aquela coisa tudo, daqui a pouquinho no meio do caminho, ele para. Para por quê? Porque ao invés de enraizar, ao invés dele se aprofundar nas coisas de Deus, ao invés dele crescer no Espírito, ele acha que pode realizar as coisas na carne. Pode realizar as coisas de Deus na carne. Então não tem jeito. Agora, o ministério apostólico que a Bíblia relata para a gente é um poder divino. São pessoas que têm, olha só, se você tiver um pouquinho dessa unção aí apostólica, se eu fosse você, começava a exercitar, granjear esses talentos, para que essas coisas venham crescer mais na sua vida. E que ao invés de você ficar perambulando por aí, você entenda aquilo que Deus tem para você e comece a exercer o seu ministério. Fala aqui no livro que nós lemos aqui, no capítulo 4 de Efésios, fala que tem pessoas que estão perdidas por aí, batendo cabeça. Acha que vai para um lado, está certo, vai para o outro, está certo, faz isso, está certo. A Bíblia fala aqui para a gente deixar de ser menino e a gente alcançar uma estatura de varão perfeito na presença do Senhor. E aí, olha, a unção apostólica, o que é? É o poder divino para gerar, para criar, estabelecer e começar. No poder do Espírito Santo, no corpo geral, esse ministério é colocado como primeiro. Jesus estabeleceu apóstolos, não com títulos, mas com unção. E eles estabeleceram igrejas. Cada crente com uma unção apostólica tem poder para gerar filhos para Deus
e abrir células, criar meios para crescer o reino de Deus. Se você tem essa unção, se você tem isso em você, você tem um pouquinho de uma unção apostólica. Se você quer gerar filhos para Deus, se a sua visão é o crescimento do reino, Deus usa você para entrar no lar das pessoas, ministrar a palavra, ali gerar filhos, ali você conseguir convencer na unção do Espírito Santo, implantar o evangelho no coração das pessoas e eles se converterem a isso. Você tem um pouco dessa unção aqui apostólica. Você pode abrir células, você pode fazer o reino de Deus crescer. Fala aqui, olha, uma unção apostólica tem poder para gerar filhos para Deus. Gerar filhos para Deus. Esse é o sentido do reino de Deus, não é outra coisa. O sentido do reino de Deus é que você recebeu de graça essa presença, Deus transformou a sua vida, te encheu de poder. Você vai anunciar para o seu amigo, para o seu vizinho, para a sua família, a mesma maravilha que Deus fez na sua vida. Quer dizer, você está transferindo, você está lançando, plantando uma semente na vida de outra pessoa. Porque o evangelho não é outra coisa, e amar a Deus e servir as pessoas. Cuidar dos órfãos, das viúvas, não tem outro evangelho. E a Bíblia relata para nós que é isso que Deus tem. Agora, pastor, eu tenho isso no meu coração, mas eu não consigo desempenhar essas coisas. O que eu faço? Você está precisando de alguém para direcionar você. Está precisando de um discipulador, de alguém para ajudar você, a direcionar você, colocar você no caminho. Tem muitos talentos por aí, querido, enterrado. Tem muitas pessoas por aí que poderiam estar arrebentando, poderiam estar vivendo o melhor de Deus e não estão. Falta de direção, falta de obediência. A gente dá uma direção para a pessoa quer outra. Não, eu sei o que tem que fazer. A gente fala, o caminho é esse, filho, anda por aqui. E aí a gente quer outro caminho. A pessoa até tem um chamado, mas não tem a obediência, então não adianta. Amém? Vai perder tempo. E os apóstolos, eles ouviam a direção do mestre, que era Jesus. O que Jesus direcionava, o que Jesus falava para eles, é o que eles faziam. Eles não tomavam outro caminho, por quê? Porque senão eles sabiam que eles cairiam nas mãos dos inimigos. E não era esse o projeto, o propósito de Deus para a igreja. Deus levantou você, Deus gerou você para você gerar outras pessoas. Você acha que vinha à igreja só para vir cantar, bater palma aqui e tal, depois ir embora? É engano seu. Nós temos um compromisso maior. O nosso compromisso vai além dessas coisas. Nós precisamos usar as ferramentas de Deus. Agora, quem tem essa unção apostólica tem um poder divino para gerar, para criar, se assim, gerar, criar, estabelecer, começar coisas do nada. Você conhece alguém assim? Ele do nada, daqui a pouquinho ele vai, surge alguma coisa ali, ele consegue, com a habilidade de Deus, ele criar alguma coisa e aquilo vai, plum, prospera. É uma unção apostólica. Do nada. Pessoas que já passaram por ali, já viram, isso aí não tem jeito mais e tal. Daqui a pouquinho ele vai lá, coloca as mãos abençoadas dele e as coisas vai e blum, toma forma. Isso é unção, querido. Do contrário, tem outra pessoa que aonde põe a mão também arrebenta tudo. Coloca a mão na flor, a flor morre. Gente que arrebenta até ferro, põe a mão no ferro, o ferro quebra. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Eu tenho uma unção apostólica em Deus, de estabelecer, de criar, de gerar, de fazer crescer do nada.
fazer gerar, fazer crescer as coisas, fazer acontecer as coisas do nada. Isso é unção de Deus. Agora, na carne a gente realiza isso? Não! Tem que ter a unção do Espírito Santo. Tem que ter o poder de Deus. Sempre falo aqui que sem a presença de Deus a gente é um desastre. Sai arrebentando tudo, sai fazendo tudo. Aí depois vem a consequência. E aí a segunda unção é a profética. Vê bem, é o poder do Espírito Santo para falar em nome de Deus. Quem é profeta de Deus aqui nessa noite? Você fala em nome de Deus. Não, mas eu preciso receber o dom de profecia para me falar. Não, o dom profético aqui é todos aqueles que falam em nome de Deus. Você está curado no nome de Jesus. Recebe uma palavra profética nessa noite. A sua vida em nome do Senhor Jesus. É profeta. E o profeta, ele é usado, ele recebe de Deus e ele transfere para a igreja. E eu tenho certeza que nessa noite aqui, Deus já está derramando uma unção profética sobre a nossa vida aqui nessa noite. E o profeta, ele fala em nome de Deus sobre cura, sobre estabelecer, sobre fazer, sobre acontecer, sobre milagres. O profeta, ele vê coisas que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Tem um anjo ali, ninguém está vendo. Mas ele vê. Batalhas espirituais no mundo espiritual. Quando a gente está falando assim, é porque o Espírito Santo está revelando, está mostrando. E aí é profeta, porque ele vê coisas que ninguém vê, ou coisas que na carne natural não consegue ver. Isso é um dom profético. Você fala em nome de Deus e as coisas acontecem. Acontece. Você viu o que aqueles garotos fizeram com Eliseu? Quando Eliseu estava passando, profeta de Deus. Eliseu passando, aí eles gritaram: ei, já vai. Debocharam de Eliseu, porque Eliseu era calvo, né? Era careca, e lá vai o calvo e tal. Eliseu: olha, cuidado que vocês não vão andar mais 2 quilômetros aí. Ah, meu amigo. Daqui a pouquinho saiu o leão, saiu o urso, tudo de dentro da mata e devoraram todo mundo. O que é isso? Profeta de Deus. Toca no ungido de Deus. Fala contra as coisas de Deus para ver. Tem profetas de Deus nessa terra ainda, para usar da autoridade de Deus, para manietar o inimigo. E essas autoridades, querido, a gente precisa usar para quê? Para o crescimento do reino. Por isso que não vem falar de ninguém para mim não, que eu tô fora disso, não quero ser comido de leão, né? Então, o que acontece? A palavra de Deus está aqui, olha. É o poder do Espírito Santo. Sabe-se que direcionado, impulsado pelo Espírito Santo, se acontece o que diz. Se a pessoa fala e acontece, é um profeta de Deus. Agora fala e não acontece nada, é um falso profeta. E a gente tem que ter cuidado com isso também. Tem muita gente falando que Deus falou, sendo que Deus não falou nada. Então a gente precisa ter o discernimento do Espírito Santo. Falei ontem lá no Joque que tem pessoas que a voz de Deus é uma voz estranha para ele. Ele não sabe que é Deus que está falando, por quê? Porque ele não tem intimidade. Eu conheço a voz do meu amigo. Quando ele fala, ontem o Vinícius, quando chegou lá na igreja ontem, eu estava lá na frente, lá, fazendo não sei o que com a pastora lá. Eu conheci ele pela voz dele. Já viu o Vinícius falando? A voz dele é diferenciada. Ele pontou lá, eu discordo e falei assim: olha, o Vinícius chegou aí. Por quê? Conhece, tem intimidade. Você já sabe o tom de voz, do jeito que fala, do jeito que expressa. Por quê? Porque é amigo. Assim é a voz de Deus com a gente. Tem pessoas que quando Deus fala, ele não sabe que é Deus. Por quê? Ele não tem intimidade, ele não é amigo de Deus. E até ele discernir que é a voz de Deus, o tempo já passou. O tempo já passou. Até ele descobrir que é Deus que estava falando, já foi embora o tempo.
Então tem gente assim, vivendo, aí ele começa a viver do passado. Deus falava comigo, Deus me mostrava, Deus fazia isso, fazia, mas ele quer continuar fazendo. O processo de Deus na nossa vida é diário. É todo dia Deus falando, é todo dia Ele estabelecendo algo novo para nós. E se eu não tiver o discernimento do Espírito Santo, eu perco as promessas de Deus. Amém? Outra coisa, evangelístico é uma unção para atrair pessoas para o Evangelho, para falar do amor de Deus, para buscar os perdidos na dependência e na direção do Espírito Santo. Olha só, o que uma unção evangelística faz? Você tem sede de falar de Deus? Você tem sede? Tem pessoas que ele tem esse dom, evangelista. Ele consegue trazer as pessoas para ouvir. Jesus tinha discípulos assim também. Jesus tinha discípulos assim que só levava as pessoas até Jesus. Você lembra um dos discípulos de Jesus que levou aquele garoto que estava com 5 pães e 2 peixinhos? Acho que foi André, né? Foi André mesmo? Foi o André? Oh, maravilha, então tá bom. Ele tinha essa unção evangelística. A Bíblia não relata acerca de André fazendo milagre, pregando, não fala. Mas ele era um evangelista. É aquele que aproximava as pessoas de Jesus. Você tem essa unção aí em você? Se atrai as pessoas para perto de Jesus? Foi André que conseguiu achar no meio daquela multidão. Ele conseguiu achar aquele menino que estava na sacolinha dele, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Não sei como que ele conseguiu. Eu sei que ele conseguiu achar no meio da multidão. André, um dos discípulos de Jesus, conseguiu achar no meio da multidão um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Agora, o que fazer com 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Tem gente aqui que come mais de 5 pães sozinho. Não vou falar o nome, né? É, Mário? Eu tô falando, né? Vamos falar quem que é, né? Tem gente que só ele comia 5 pães e os 2 peixes assim, na hora. A multidão com fome. E aí, sem falar o café, né? É isso aí. Coitado do menino, tá aqui escondido aqui atrás aqui. Então, a ousadia de André, um dos discípulos de Jesus, evangelista, ele levou esse garoto até Jesus e falou: olha, mestre, eu achei esse menino aqui, tá com 5 pães e 2 peixes, mas o que fazer para essa multidão toda? Jesus falou: espera um pouquinho, então vai cá. Pegou os 5 pães, começou agora partir o pão. E ele partia, e aí multiplicava os pães e tal. E ele mandou trazer cestos, né? E primeiro ele organizou a multidão em grupo. Senta aí de 10 em 10, de 20 em 20. É isso aí. E a gente toma isso como uma organização mesmo. Ele organizou em grupo, para quê? Para que todo mundo se alimentasse. Então, o evangelista é isso. Através de uma ação dele, ele pode alimentar o mundo inteiro. Porque o evangelho, a palavra é o alimento. A palavra é o alimento. Agora, você tem essa unção na sua vida? Você quer transferir o que você tem recebido de Jesus para as pessoas? Você traz as pessoas à igreja? Você leva as pessoas à sua célula? Você fala do amor de Deus? Não precisa sair na rua andando, não. Aonde você está, aonde Deus estabeleceu você, de repente dentro do seu comércio lá, você tem oportunidade o dia inteiro de ministrar a palavra para as pessoas que chegam lá desesperados. Você tem essa unção evangelística, você consegue transferir isso para as pessoas. É algo de Deus. Isso é uma unção sobrenatural dada por Deus, na dependência e na direção do Espírito Santo.
Porque sem o Espírito Santo a gente não faz nada, a gente não realiza nada. Sem a presença do Espírito Santo a gente não consegue, a gente não tem amor pelos perdidos. Tem gente que olha as pessoas assim, fala, não, esse aí tem que deixar mesmo, isso aí não tem jeito mais não. Como não tem jeito? Quantos aqui já receberam essa palavra que não tinha jeito para a sua vida mais? Era um. Isso aí não tem jeito mais não. Isso aí é mais um. Só que quando o Espírito Santo, ele tem um projeto especial, querido, não tem ninguém para impedir os projetos de Deus na vida daqueles que querem realmente receber a palavra. Então o evangelista, ele tem esperança, mesmo que ele olha, está tudo morto, não tem vida nenhuma, não tem condições de fazer, de realizar, ele vê uma esperança, ele vê algo que pode dar certo. E é a hora que alguém investe na vida dessa pessoa, aí a pessoa vai e pum, cresce. Cresce. Então, queridos, é algo poderoso. Agora, o pastoral é uma unção para cuidar das ovelhas. Você tem amor em cuidar das pessoas? Você tem amor em cuidar de vidas? Você tem esse chamado? Você tem que ter amor. Se não tiver amor, gente, nós falamos aqui tudo por amor. E se não tiver, olha, unção para cuidar das ovelhas recém-nascidas e maiores, fazendo crescer, ter saúde e reproduzir. O ministério pastoral pode ser para uma cela, ou de 5 para 10, ou para viver integralmente pelo ministério, depois de ser discípulos aprovados por Jesus. O único requisito exigido é amá-los mais do que os outros. Olha só, Jesus perguntou isso para Pedro. Tu me amas, Pedro? Então apacenta os meus cordeiros. Tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Aquele que tem o chamado, tem uma unção pastoral, ele sente amor pelos perdidos. Quando ele vê as pessoas, no início do nosso ministério pastoral, querido, eu até um dia eu falei com o meu discipulador, não sei o que acontece comigo, que eu olho para as pessoas assim, quando eu vejo, principalmente quando eu passava, via alguém mendigando, alguém, então, eu chorava. Aquilo me doía por dentro. Eu falei, que é isso? Ele é amor. Agora isso precisa ser controlado para a gente, não perder o controle disso. Mas é amor. A gente sente, a gente se coloca no lugar da pessoa. Se é assim, você vê alguém sofrendo aqui, você transporta para o lugar da pessoa como se fosse você. Aí você consegue estender a mão. Aí você consegue dar uma palavra de vitória para a pessoa. Aí você consegue mostrar o caminho. Isso é amor. Isso é gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Estou falando isso para despertar isso em você. De repente você está aí sentado aí com esse chamado, está ardendo, isso está fervendo dentro de você, e você não sabe como fazer. Deus está chamando você. Mas pastor, sou tão novinho na igreja. Não tem problema. O dia que eu aceitei Jesus, eu me lembro o dia que foi feito o apelo, eu aceitei Jesus. Um presbítero chegou para mim e falou: filho, olha, Deus tem um chamado muito grande na sua vida. Eu vejo você cuidando, apacentando muitas ovelhas. Aí depois, rapaz, eu não estou entendendo, eu não gosto de mexer com gado, com animal, essas coisas e tal. O que é isso? Novo convertido, dias na igreja. Mas o que é isso? Você viu ovelha, viu boi, essas coisas, vaca, assim? Não, filho, isso é espiritual. Deus vai preparar você. Eu estou chegando agora, não sei nada. Fazer o quê? Mas porque Deus já tinha realmente preparado algo novo. E aí que você precisa de um pastor, precisa de um discipulador. Tem gente que gosta de andar sozinho, não pode. E aí que você tem que ter alguém para direcionar você, para ensinar você, te colocar no caminho. Isso tem não sei quantos anos atrás. Apesar de que eu sou novinho, mas tem alguns anos atrás. Primeiro dia, quando eu aceitei Jesus, Deus falou isso comigo. De repente você já recebeu uma palavra profética dessa, e você ainda não conseguiu me encaixar nela.
De repente você já recebeu uma revelação profética dessa e você ainda não conseguiu se encaixar nela. Falta o quê? Falta o quê? Falta você se alinhar às vontades de Deus. Falta você se alinhar nos projetos de Deus. Falta você permitir Deus trabalhar na sua vida. Que o primeiro lugar que Deus trabalha no coração, que Deus trabalha na vida de um pastor é no coração. Ninguém tem um coração de pastor, só o pastor mesmo. Faz coisa que não era para fazer, dá tudo que é dele. A mulher que sabe, né? De vez em quando, amor, você fez... Fazer o que, filho, e tal. Depois a gente vê. Mas o coração do pastor é diferente. Você tem um coração para abençoar, mesmo aquele que fere você. Você é assim? Amém? Se é assim, você tem um coração de pastor. Ele abraça os perdidos. Ele quer realmente ver a obra de Deus sendo realizada. A gente tem prazer em ver os nossos filhos crescer, avançando. Tomamos posse e tal, disso, aquilo. É o maior prazer para o pastor ver as suas ovelhas sendo geradas, crescendo, sendo alimentadas, sendo cuidadas. De repente você tem isso no seu coração, mas você está preso. Você não sabe como desenvolver isso. Aí que você precisa de um outro pastor para pastorear você. Que aí ele vai, um mentor, né? Que ele vai direcionar, colocar você no caminho, vai conduzir você a pastos verdejantes. É o Salmo 23, né? Guia-me pelas águas tranquilas, por pastos verdejantes. E é isso que o verdadeiro pastor, ele faz com a gente. Por quê? Porque essa é a perfeita vontade dele. Então, se você está com seu coração ardendo, com desejo, com vontade de exercer o seu ministério, de repente você, novo convertido, não sabe muito bem o que é isso ainda, chega próximo aí do seu discipulador, vai para uma célula, vai conhecer mais Jesus, vai aprofundar mais nas coisas de Deus. E Jesus falou para Pedro: a partir de hoje você não vai pescar mais peixe, você vai ser pescador de homens. Deus estava transformando a vida de Pedro. Agora a unção de mestre, ele ensina ministerialmente, impulsionando, dirigido pelo Espírito Santo, vai além da vocação para o ensino. Ser mestre não é só você entrar numa faculdade ou numa teologia, aprender e tal. Não, agora eu sou mestre, eu sou professor, vou dar aula. Não, tem que ter a unção do Espírito Santo. Tem que ser impulsionado pelo Espírito. Senão você vai ser um professor secular. Você pode dar uma lição, pode ensinar os alunos, tudo bem. Mas quando fala aqui, a Bíblia relata sobre mestre, é ensinar ministerialmente, impulsionado e dirigido pelo Espírito Santo. Vai além da vocação. Tem gente que tem vocação para ensinar, mas não tem a unção. Tem gente que tem a letra, mas não tem o Espírito. A Bíblia manda crescer na graça e também no conhecimento. Tem que ter o conhecimento, mas tem que ter a unção do Espírito. Então, se você quer ensinar as maravilhas de Deus, você precisa estudar a palavra, você precisa ter o conhecimento da palavra, mas precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da plenitude de Deus. Por isso que o Espírito Santo está, querido, nessa noite, distribuindo a cada um de nós. A cada um de nós. Eu estou pregando aqui. Deus está falando com você aí. Qual o meu chamado? Tem gente falando: eu não sirvo nada para nada na igreja, eu não sei fazer nada. Você não sabe mesmo? Se você não sabe, é porque você ainda não recebeu essa presença do Espírito Santo. Que quando nós recebemos o Espírito Santo, começa a arder dentro de nós. Quando o presbítero falou comigo, eu vejo você apacentando, cuidando de muitas ovelhas. Aí eu falei: meu Deus, como é que é isso? Aí ele foi ensinando: é assim, isso vai acontecer futuramente, mas você tem um caminho para trilhar, você tem alguém para obedecer, você tem que estar debaixo da cobertura. Tem gente que não consegue obedecer ninguém. Quando você coloca algumas regras para ele: ó, tem que andar por aqui porque é assim e tal, tal. Não, aí não aceita mais. Quer dizer, aí sai do propósito de Deus. Sai do propósito. Por que Satanás foi expulso do céu?
porque quis ser igual a Deus, quis sentar no trono de Deus. A hora que Deus deu a ordem, não, esse trono é meu, ninguém senta. Quis quebrar regras, então não tem como. E aí, querido, tem muita gente aí com síndrome de Lúcifer, porque rebelião. Quando recebe a palavra, quando recebe a direção de Deus, ele não aceita, se irrita e ira. Nós precisamos nessa noite, querido, abraçar o projeto de Deus. Eu ia falar dos dons espirituais, propriamente dito, que são ações diretas do Espírito Santo. Os dons espirituais são ação direta do Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo não quer em você por intermédio de ninguém. Ele é uma ação direta, ele vai direto. Nós temos acesso agora, o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso agora ao Pai. A hora que você dobrar o seu joelho, a hora que você clamar ao Senhor, Ele está atento à sua oração. Você tem livre acesso a Ele. Então a igreja precisa receber as ferramentas do Espírito Santo, ficar pronto para as grandes batalhas que vai surgir, que já está surgindo na terra. Sabia que essa terra não foi ainda destruída, não virou um caos ainda por causa da igreja. A igreja ora, a igreja busca. Às vezes a gente pensa que uma reunião dessa aqui como nossa aqui é só para a gente passar um tempo. Não, nós estamos, querido, bombardeando o reino espiritual. Nós estamos bombardeando o inferno. Com isso, os demônios vão perdendo forças. Por causa da igreja. É a igreja que detém ainda muita coisa. É a igreja que segura ainda muitos colapsos que ainda era para acontecer. É a igreja que detém na força do Espírito Santo. Você sabia que o diabo está doido para estourar uma guerra civil no Brasil? Agora? Você tem noção do que está acontecendo politicamente? Os nossos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, está tudo batendo cabeça um com o outro. E se explodir em Brasília, explode o Brasil inteiro. Você tem noção disso? Quem pode deter tudo isso? Quem pode segurar tudo isso? Quem pode controlar tudo isso? É o Espírito Santo através da igreja. Através da igreja. Não é se prender não sei quem, não é se saltar não sei quem. É a igreja do Senhor Jesus. É o Espírito Santo na ação poderosa da igreja. Eu creio assim, querido. Pode me mostrar um outro cenáculo, tudo bem. Mas eu creio assim. Um outro cenário, mas eu creio assim. Que é o poder que está sobre a igreja que detém. Agora que o diabo, a Bíblia diz que a função dele, João capítulo 10, verso 10, é matar, roubar e destruir. É essa a função dele. E ele quer fazer isso através das pessoas, dos seres humanos. É fazer eu brigar com você e você comigo. E a gente tem que respeitar. Eu não concordo com a sua ideia, mas eu tenho que te respeitar. Porque se a gente começar a divergência daqui a pouquinho, a gente vê os cavalos no livro de Apocalipse, os cavaleiros do livro de Apocalipse, fala tudo ali sobre isso. E a gente está vivendo uma era do cavalo vermelho, derramamento de sangue, destruição, guerra, briga. Tem que ter cuidado. A igreja precisa estar no Espírito. A igreja precisa entender aquilo que realmente Deus está fazendo. Agora, Deus está preparando o seu povo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você sabe o que pode acontecer com o Brasil se de uma hora para outra estourar uma guerra? A igreja sabe para onde vai. A igreja sabe o que fazer. Nós temos sido orientados pelo Espírito. Agora só entende isso aqueles que têm o Espírito. Nós vamos gritar por justiça, nós vamos orar por justiça, mas pela justiça de Deus. Que Ele pode controlar o Brasil, Ele pode direcionar os poderes que foram constituídos aos homens. Só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Porque se a esquerda estiver no poder, a direita é contra. Se a direita estiver no poder, a esquerda é contra. Então não tem acordo.
É o reino dos céus que nos espera. É a presença de Deus, é a volta. Você está entendendo que Jesus está breve em voltar para buscar a sua igreja? Ou você acha que isso aí, não, isso aí faz parte? Eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. Guerra, rumores de guerras, tudo isso cumprimento da Bíblia. Agora, você que tem o Espírito Santo, você que tem a palavra de Deus em você, você não vai sair batendo cabeça por aí, pá, levantando bandeira de partido, disso aqui, não. Você vai levantar a bandeira do Espírito Santo, que é a bandeira da paz, que é a bandeira que transforma a vida das pessoas. É a bandeira que transforma a vida das pessoas, que eu tenho certeza que no momento exato, quem vai agir sobre esse mundo, o mundo já está sendo preparado para o governo do anticristo. Por isso que a igreja precisa acordar, a igreja precisa se encher do Espírito, a igreja precisa estar atenta. E aí ele vai usar coisas desse mundo para tentar minar sua fé, tentar roubar aquilo que você recebeu. Então, um culto como esse aqui que nós estamos, da qual milhares e milhares de pastores e igreja estão fazendo, isso é importante para a igreja. Isso é importante para a igreja, porque você só vai cair nas lábias do anticristo, você só vai ficar aqui depois do arrebatamento, se você quiser. Se você quiser. Deus está abrindo os seus olhos, Deus está despertando, principalmente a igreja do Senhor, principalmente a igreja do Senhor Jesus. Agora fiquem atentos, nós estamos orando 24 horas, nós estamos em jejum pelo Brasil, pela nossa nação, pela nossa família. Quem vai controlar isso tudo, quem vai deter isso tudo, quem vai arrancar a igreja dessa terra é o nosso Deus. Nós confiamos e acreditamos nele. É a mão poderosa do nosso Deus trabalhando, principalmente pela igreja. Porque hoje nós somos o Israel de Deus. Nem os próprios judeus subirão no primeiro arrebatamento. Nem eles, porque negaram Jesus, negaram a palavra, negaram o Filho de Deus. Então terão que passar pela tribulação, terão que viver coisas aqui nessa terra ainda, coisas que a igreja não vai viver, porque nós acreditamos e confiamos no poder da palavra de Deus. Amém? Você recebe aí em nome de Jesus? Então as palmas louvam o Senhor nessa noite.